Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui de volta depois de um tempão para gravar uma sequência de vídeos aqui que eu tô planejando fazer, porque eu tô querendo estudar aqui uma lib nova, aprender, né, ver como é que ela funciona. Antigamente eu só usava o Pygame, né, para fazer jogos aqui em Python, e agora eu quero experimentar essa nova lib chamada Arcade que eu conheci literalmente hoje. Então eu achei uma oportunidade legal para experimentar e testar e lançar aqui uma sequência de vídeos assim mostrando comigo explorando, tentando fazer um joguinho que eu já tô construindo, na verdade, só que eu tô fazendo em C++, né, também usando ele para aprender ali. E vamos ver, eu quero ver como que essa lib funciona, se ela é legal, como que fica a performance e tudo mais, e aprender aqui junto com vocês, basicamente. Então, esse vídeo não é um tutorial, é mais uma documentação própria minha que eu vou lançar aí no YouTube, tá bom? O jogo que eu quero construir é esse daqui, que ainda não tá terminado também, mas ele é um jogo muito simples. Ele basicamente tem esse contador aqui e a gente precisa cavar o mais rápido possível, né? Pegando a quantidade maior de dinheirinhos aqui para a gente comprar augments aqui, skills novas para facilitar a nossa descida em levels subsequentes, né? Ele a cada level os blocos eles vão ficando mais complicados, né, de se quebrar, então você precisa comprar tempo, precisa melhorar seus atributos, porque se, por exemplo, você ficar só comprando velocidade, você não vai ter dano suficiente para quebrar os blocos conforme os níveis vão passando. E aí o objetivo é mais ter essa experiência mais endless ali e você ver até onde você consegue alcançar, até qual a profundidade você consegue alcançar, né? Antes de acabar perdendo, porque vai começar a ficar meio impossível, né? Então a ideia é construir esses augments, é, fazer o seu personagem ficar mais forte ali para você chegar ali no máximo que você conseguir no tempo determinado ali, né? Então, comprar aqui mais 30 segundos, por exemplo, e comprar aqui o tamanho ali do nosso range, né? E é basicamente isso, a ideia é muito simples, né? Tem algumas coisas legais que a gente consegue construir nisso. Então é basicamente esse jogo que eu quero tentar construir aqui usando essa lib chamada Arcade, tá? Então, vamos lá? Instalado aqui a lib. Pode dar uma testada nela, então, from arcade, import, testar aqui, abrir uma lib, né? Uma window, na verdade. Então, import arcade. A gente pode colocar aqui o width de 1280 por high 720. Aqui eu só estou testando a lib, é literalmente a primeira vez que eu vou rodar ela, então a gente já abstrai algumas coisas aqui. Já. Vamos criar aqui game view, arcade.window, inicializa. Aí a gente vai jogar os argumentos para a classe que a gente está herdando. E a gente manda um window title aqui. Show. Aí vamos adicionar aqui um background color. Vem de arcade, CSS color. Blue. Def setup. É literalmente o primeiro tutorial ali que a gente tem para aprender a usar esse carinha. Então, nada muito complexo por enquanto. A gente só dá um self.clear, né? Para ele dar um clear na toda o window antes de desenhar algo novo, né? A gente não precisa dar nenhum update por enquanto. Vamos, a gente chama aqui if name equals main. Aí a gente instancia a nossa classe GameView. Chama view.setup arcade.run. Show. E aí, se a gente tentar rodar isso daqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, uv run main.py. Legal. Então, a gente já abriu aqui a nossa janelinha com o título, o tamanho dela e bonitinho ali atrás a nossa cor, né? Então, se a gente mudar a nossa cor aqui para, sei lá, coral, a gente rodar de novo. Perfeito. Agora tá cacheado, ele vai subir um pouquinho mais rápido, né? Tá aí a nossa primeira window. Então, beleza. O que a gente consegue fazer a partir disso daqui, né? Então, pá, pá, pá.
Esse game run aqui, ele provavelmente deve rodar dentro de um while. Headless, Spyglass, Happy Run, Event Loop Run. Ah, legal. Intervalo. Ah, tá. Bacana. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa necessariamente criar aquele o loop automaticamente, né? Ele já está criando aqui pra gente. Start, it's patch on enter, as exit, is running. Ele já abstrai tudo isso daqui pra gente. Então, perfeito. Então, só da gente dar um clear aqui e dar um self background color arcade.css color cadê blue e dar um time.sleep. Deixa eu ver o que, que acontece quando a gente faz isso daí. Legal, deu pra ver ali. Ele iniciou o coral, ele deu um clear, e agora a partir desse momento ele tá sempre criando como cadê blue. Então, se nós fizermos aqui, por exemplo, self.colors, e a gente colocar arcade.css color.coral, arcade.css color.cadesblue, arcade.css color.aliceblue, e aqui a gente fazer um self.colors.random.choose, acho que é choice, né? É choice. Choice ou choose? Random. Ah tá, ele importou random duas vezes. É import random. Random choice. Isso aqui, self.colors. Perfeito. Se a gente rodar isso daqui, mas é perfeito. Então, tá abstraído aqui. O loop principal, a gente só precisa se preocupar com esse onDraw aqui, que a gente vai basicamente rodar um. Vai redesenhar todas as nossas pequenas instâncias aqui. Eu esperaria que ele tivesse aqui um onUpdate. Eu não tenho certeza se ele. OnDraw, onAction. OnUpdate, ele tem um update, então perfeito. Então aqui a gente vai. Já traz Delta Time, provavelmente. Deixa eu ver um update. Não, ele só traz o self. Tá bom. Então, Delta Time talvez a gente tenha que abstrair de uma outra forma, né? Tem que chamar algo do arcade, né? A gente vai ver isso mais pra frente. A gente não precisa olhar isso agora. Então, aqui a gente sempre vai dar draw no que a gente precisa. E aqui é onde a gente vai criar a nossa lógica aqui. A nossa lógica antes de fato redesenhar. Então, por exemplo, se a nossa sprite ela anda 3 pixels para frente, é aqui que vai rodar. E no final, aqui nesse onDraw, ele vai redesenhar basicamente nas coordenadas que foi definida aqui nesse onUpdate. Então, a gente pode dar um pass por enquanto. E aqui já está claro para mim como que as coisas funcionam. Então, background color acho que não é obrigatório a gente deixar. A gente pode. Ó, ele vai ficar branco provavelmente. On update. On update. Deixa eu ver aqui no window. On update. Ah, não, ele veio o delta time sim. Só não completou aqui. Ele é um float. Perfeito. E ele espera que a gente devolva um bool ou none. Ah, legal. Aqui já não vai mais ser problema. Perfeito. Ele fica preto aqui, então a gente, só para não ficar feio, vamos colocar o background color sendo arcade css color.white. Acho que fica um pouco mais, né? Mais simpático, digamos assim, né? Perfeito. Então aqui a gente tem já uma base. Acho que eu vou ficar clicando aqui, se bem que ele abre aqui de qualquer forma. Então a gente já tem uma base para construir o nosso jogo. Com isso,
Tô vendo que aqui esse Arcade Window, ele meio que já... V-Sync, todas as configurações aqui de tela estão aqui também. E a gente vai atualizar nosso Canvas basicamente através disso daí. Então a gente pode chamar nosso Windows basicamente de Canva. E show. Então vamos chamar esse aqui, em vez de Game View, vamos chamar de Game normal mesmo. E ele vai vir de... Opa, vai vir de Window. Vamos criar aqui algumas variáveis. Aqui a gente pode iniciar mandando width, o high, title, a gente vai chamar de string, a gente já pode passar aqui width, high, e o title, show, que aqui seria o nosso setup, né? Não precisa mandar esse setup aqui não, setup provavelmente não está fazendo nada. Mesmo sem tirar isso daqui, eu acredito que ele vai rodar normal, só que aí a partir daqui a gente vai ter que mandar width, vamos chamar daqui de 1280 por height 720. E o nosso title de Hardcore Miner. Chamar ele assim. E aqui ele te dá o run. Chama aqui de game. Aqui arcade run e já era. Perfeito. Engraçado que esse run aqui, o que ele faz? Get window. Get window. 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 Run e don't get windows, senão show view. Not known, senão arcade test. Engraçado. Beleza. A gente não tá passando a nossa view aqui pra cá, né? E mesmo assim... Perfeito, tá bom. Vamos dar aqui um game run. Esse setup aqui, a gente não estava substituindo, era padrão aqui, então tranquilo, é só a questão da documentação. E a gente tem um game.close, tá bom, close the window, show, não precisamos disso. Então se a gente rodar isso daqui agora, em teoria, para continuar funcionando exatamente da mesma maneira que estava antes. E está, show, perfeito. Vamos remover esses caras aqui, remover esse cara aqui. E eu vou configurar, que eu ainda não configurei, eu não instalei, mas eu vou adicionar aqui em dev o Huff, só para facilitar aqui na organização. Eu acho que ainda não tenho aqui instalado. Não, tem instalado, vamos instalar aqui a nossa extensão. Enquanto instala a extensão lá, vamos já criar aqui um... Fechar só isso daqui, vamos criar um .vs Code, settings.json, aqui a gente abre, a gente pode chamar aqui Python, às vezes o autocomplete atrapalha, né? On save, format on save, não é isso não, actions, aqui é code actions, Huff, always, organize import, always, e eu acho que é isso daí, também always, perfeito. E aqui a gente coloca um tab size, vamos deixar em 4, só por garantia. Perfeito. Show. Agora quando a gente salva, ele já organiza aqui bonitinho. Perfeito, rapaziada. Com isso a gente tem a nossa classe principal. Vamos tentar desenhar um quadrado aqui na tela, só para ver. E eu acho que a gente consegue finalizar esse primeiro vídeo. Uns 15 minutinhos já tá bom, né? Para gravar outros vídeos depois disso, né? Então vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui como que a gente pode fazer texturas. Provavelmente a gente vai ter que instanciar uma outra classe aqui, então eu vou chamar essa aqui de Square. Aí provavelmente a gente deve ter um Arcade Sprite. Temos um Arcade Sprite, então deve seguir algo parecido com o que a gente tinha
com o Pygame, né? Eu não usei muito o Pygame, mas eu lembro que era algo mais ou menos dessa forma, né? Então, ahn, a gente pode chamar esse square aqui, chamar ele de init. Eu acho que para o sprite a gente tem que passar alguma coisa aqui. Ele já vem do basic sprite, então o sprite ele já é algo que já está vindo de basic sprite. Mas ele espera path of texture, scale, center x, angle. Tá bom, então vamos mandar basicamente esses mesmos caras aqui. Uh, pá, pá. Path of our texture, aqui de types, point to. Os caras aqui eu não vou mexer em nada agora, porque eles já são padrão, então a gente não precisa mandar nada necessariamente, né? Vamos pegar o que é requerido. None, aí a gente dá um super init. A gente manda um path of texture, e o resto é padrão. E aqui que a gente precisa usar para... Ah, óbvio, né? E aqui também a gente precisa mandar aqui basicamente um x, vou chamar de xy por enquanto. Vou colocar aqui na frente porque eles são obrigatórios. E a gente coloca center x de x e center y de y. Aí perfeito, aqui já é o suficiente. Eu acho que a gente não precisa fazer mais nada, acho que não tem nada mais que a gente precisa levar em consideração aqui. Não vou chamar de square não, tá? Eu vou chamar de player. Isso aqui já tá metendo quando a gente fosse mexer ele, mas não quero nesse momento. E aqui, ao invés de fazer assim, na verdade, não vamos chamar ele de, não é sprite, vamos chamar ele de player. E o nosso player são self normal. E aí ele vai ter um self.sprite por enquanto. Aí a gente chama o sprite aqui de arcade.sprite, certo? E aí aqui, path or texture, te manda um path aqui. Ele me permitir. From pathlib import path. E vamos trazer o nosso asset para cá. Vou pegar aqui o que eu já tinha no projeto anterior. Eu tenho um player aqui. Eu acho que eu tenho uma imagem. Tenho aqui a imagem dele de idle. Vamos usar ele aqui para testar. Vamos colocar aqui mesmo. Então, tá em 16 por 16, então ele é pequenininho mesmo, tá? A gente chama aqui ele de... Tá no mesmo diretório. Então, idle 0.png, eu acho que é o suficiente. E precisa passar o center, né? Então vamos passar aqui center y, center x, vamos chamar de... Vamos tentar colocar no meio, então 1280 dividido por 2, por center y, aqui não precisa porque ele já é um número par, então 720. A gente sabe que não vai ter número quebrado, né? Então, em teoria, para ele ser renderizado quase no meio ali, né? Porque se a gente fosse fazer exatamente no ponto central do sprite, no meio, a gente teria que também levar em consideração os 16 pixels do sprite aqui, mas é só para a gente facilitar na visualização. Então, a gente chama aqui de self-sprite. E a gente chama aqui, cria dois métodos de update, recebendo o delta time, none. Depois a gente começa a abstrair, tá? Criar interfaces e tudo mais, mas por enquanto a gente não vai fazer nada. Draw, self, none, e a gente chama um self.sprite. Como que a gente faz aqui para desenhar? Será que só de chamar o self.sprite aqui ele já abstrai? A gente precisa tomar um método aqui para fazer esse desenho, né? Porque em teoria a gente faria dessa forma aqui. Aqui a gente não precisaria nem desse init por enquanto.
A gente só chamaria esse draw aqui, passando o self aqui bonitinho. Sprite. Não vou chamar nada aqui, perfeito. Né? E aí aqui no draw a gente dá um clear e a gente, vamos chamar aqui o nosso self.player de player. A gente dá um self.player.draw. Aí a gente também chamaria aqui o self.player.update. E aí ele já resolveria isso pra gente. Então, em teoria, se a gente rodar isso daqui agora, o nosso player ele vai estar desenhado no meio da tela. Um sprite aqui bonitinho. Veremos se isso é verdade. E ele quebrou, porque não passei o delta time, óbvio. E o meu carinha aqui, o meu Python, ele não tá reclamando por algum motivo. Eu vou dar uma olhada depois, porque ele até mostra, mas ele não reclama. Então, vou passar o delta time aqui, delta time. Perfeito. Ele só não desenhou nada. Entendo que era para ter sido desenhado. Vamos ver aqui se ficou faltando alguma coisa. Tá, já entendi o problema aqui. Aqui, na verdade, que ele não está reclamando, né? Mas esse path for texture, path like, um path ele serviria também. Mas vamos fazer aqui, seguindo dessa forma. Aqui no init, def, init, self, known, ele pode só não ter carregado. Então, player texture, vamos tentar carregar. Tem um arcade.load texture. Tem até sprite sheet, legal ter visto daí. A gente vai chamar aqui de idle.png. Eu vou até pegar aqui o path completo, só por via das dúvidas. Tá? Então a gente dá um pá. E aí, o sprite aqui, a gente manda um self.player texture. Provavelmente vai funcionar, esperamos. E também não funcionou. Também não funcionasse. Vamos tentar renderizar o arcade aqui direto no init do GameView, só para ver o que acontece. E aqui tem esse carinha aqui, né? Vamos ver. Opa! Tá. Alguns probleminhas aqui que eu saí removendo um monte de coisa e não arrumei, né? Aí não facilita. Tá, aqui ele também não está carregando, então provavelmente pode ter algum problema com a nossa imagem aqui, na verdade. Apertar muito pequena, talvez. Hitbox algorithm. Pode estar faltando. Eu acho que. Vamos ver aqui. Vai carregar aqui esse cara. Ver se muda algo. Não mudou nadita. Vamos tentar. Vamos tentar renderizar no 00. Aqui, dot sprite. Faltou uma coisa na verdade. Aqui, a gente no onDraw, tá certo aqui, mas a gente tem que chamar um arcade.draw sprite. Vamos só ver aqui se ele vai funcionar. E aí a gente chama o self. Tá. Self.playerSprite. Self.playerSprite. Aí ele dá um draw sprite. Vamos ver?
Narita, vamos colocar o 1280 dividido por 2, 720 dividido por 2 também aqui. Player Sprite, Arcade Sprite, Sprite, Player Texture, idle.png, tá o nosso carinha aqui. Vou colocar aqui também, ao invés de white, eu vou colocar ele aqui como black. Novo, só para dar uma olhadinha. E aqui tem a Load Texture, Sprite. Pá, pá, pá. E aqui nós temos um Clear, a gente tem o Arcade.drawSprite, Self.sprite. Tentar aumentar o Scale também para 1.5, sei lá, que nem ele tinha sugerido aqui. E nem tem esse Scale na realidade. Fui enganado pelo autocomplete. É no Sprite que tem o Scale? Não, é no Sprite que tem o Scale. Vamos colocar aqui 1.5 então também, só por via das dúvidas. E vamos lá, dar um save. Ah, perfeito. Perfecto. Mas acho que não foi esse scale, hein? Será que foi o scale que deu? Será que tava tão pequeno? Não. O que nós fizemos de diferente aqui que eu já não me lembro mais? Foi ter trocado de white para black, né? Já estava aparecendo, será? E a gente não estava vendo? Não. Ele funcionou agora. De algum jeito que eu não sei exatamente o que eu fiz. Talvez eu não tinha salvo antes quando eu coloquei o Draw Sprite, né? Pode ser. Ou foi aqui também. Mas perfeito. Então tá aqui. Ele tá rodando. Então a gente consegue provavelmente voltar aqui esses caras de volta para cá. Onde a gente carrega a texture. Que aí eu acho que nem precisava disso daqui. A gente podia mandar de volta o load, mas tudo bem. Vamos deixar aqui mesmo. E aqui a gente vai desenhar, né? Então a gente dá um load na texture antes para não ficar redando loading a cada loop, né? Não é necessário, então a gente só faz isso uma vez na instanciação para carregar as textures. Então aqui no draw, aí a gente cria um sprite. A gente chama ele aqui de player sprite. E aí aqui mesmo a gente chama o arcade.drawSprite e passando o player sprite. E aqui a gente não precisa nem chamar mais esse cara aqui. E em teoria é para ele continuar funcionando exatamente da mesma forma. E está. Perfeito, então. Acho que a gente consegue fechar essa primeira parte nesse momento. A gente já aprendeu a criar uma window, colocar nome, tamanhos e desenhar uma sprite aqui. E já é um ótimo começo. Então, vou fechar esse vídeo por aqui. Valeu a todo mundo que assistiu e acompanha essa enrolação. Até o próximo vídeo. Valeu!